Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês nesta sexta-feira. Sexta-feira que, para muitos, uma sexta-feira meio amarga, meio esquisita. Não sei se vocês estão com esse mesmo sentimento depois da classificação de Flamengo e Palmeiras para mais uma final de Copa Libertadores da América. Hoje eu queria falar um pouco sobre isso, queria falar um pouco sobre essa triste realidade que o torcedor do São Paulo vai passando e vendo cada vez mais o São Paulo ficar para trás. Mas não por causa do seu torcedor, muito pelo contrário. Por mais que tenham alguns torcedores que se conformem com o atual momento do São Paulo, que não viram o São Paulo gigante, ainda a gente entende, né? Que o torcedor ainda não acostume muito, né? Mas eu acho que a parte principal, o que mais me deixa triste, o que mais me deixa magoado, o que mais me deixa decepcionado é ver um rival nosso direto, o Palmeiras, e com muitos méritos chegar à final de mais uma Libertadores. O Flamengo, um rival interestadual, podemos dizer assim, chegando a mais uma final e com muitos méritos, e os dois capitalizando todas as competições do futebol nacional e internacional. O que eu fico triste é que há um tempo atrás, lá uns 20 anos atrás, quem fazia isso era o São Paulo. O São Paulo fez tudo isso primeiro. São Paulo foi o primeiro time a dar a devida importância à Libertadores. O São Paulo foi o primeiro time a dar a devida importância para o Mundial. O São Paulo foi o time que comandava os campeonatos brasileiros, 3 em sequência, e o quarto em 2009 só não foi ganho porque começaram a suspender jogadores do São Paulo e expulsarem jogadores do São Paulo à torta e à direito. Não estou dizendo nada, estou apenas relembrando alguns fatos. São Paulo foi muito desfalcado naquela competição, principalmente na reta final, e ainda brigou pelo título até as últimas rodadas. Mas isso é só para ilustrar que dos anos de 92, 93, 94 também, que o São Paulo quase foi tricampeão da Libertadores em sequência, ia ser um feito histórico também, né? A gente depois passa por 2005, 2006, 2007, 2008, todos os anos ganhando títulos, todos os anos sendo protagonistas, todo mundo queria jogar no São Paulo, todo mundo queria ser o São Paulo, todo mundo queria um dia fazer o que o São Paulo faz. E conforme os anos foram passando, os clubes foram cada vez mais querendo ser o São Paulo, e o São Paulo foi achando que aquilo ia durar muito. O São Paulo parece muito aquele milionário, sabe? Que há tempos atrás ganhou muito dinheiro e pensou que essa fortuna jamais iria acabar. E aí ficou gastando, a fortuna se acabou e ele não se acostumou a ser classe média. Ele não se acostumou. E hoje vive do passado. O São Paulo foi campeão recentemente, e a gente ainda tem o orgulho de dizer que o São Paulo é o campeão de tudo, muito por causa da sua história lá atrás, ao que foi feito, né? Porque hoje, eu vou falar na figura do Júlio Casares, porque ele está lá há muito tempo, não como presidente, mas está lá dentro do mesmo grupo político há muito tempo. Carlos Belmonte também, eles são da turma do Leco, eles são da turma do Aidar, então eles são diretamente um dos grandes responsáveis por essa estacionada que o São Paulo deu no tempo e achar que tudo era ou é como era antigamente. O São Paulo parou no tempo. Hoje, ninguém quer ser o São Paulo. Hoje, o São Paulo é tido como exemplo negativo. Um time que há muito tempo atrás, uma gestão que há muito tempo atrás, um clube que há muito tempo atrás era dado como a referência até mesmo na Europa. Jogadores brasileiros que atuavam na Europa vinham se tratar no São Paulo, com seu Super Refis Plus, enfim.
E o tempo foi passando, e o São Paulo, os seus dirigentes foram ficando para trás. E o São Paulo foi ostentando por muito tempo o título de maior campeão da Libertadores do Brasil. Viu o Palmeiras saltar de 1 para 3, viu o Flamengo saltar de 1 para 3, e agora está muito perto de perder esse posto. A equipe do Flamengo ou do Palmeiras, mais uma vez, chegam em finais juntos. Tinha sido assim em 2021. Em 21, 4 anos depois, esses dois times voltam a se enfrentar em uma final de Libertadores, aonde o Palmeiras, depois de 2021, ou a gente pode colocar lá depois de 2019, aonde o Palmeiras e Flamengo sempre frequentam finais ou semifinais de Libertadores, de Copa do Brasil, estão sempre ganhando títulos. E o São Paulo, parado no tempo, achando que o velho estilo de gerir o clube, o velho estilo de contratar, um velho estilo de fazer gestão, ainda um dia há de solucionar. Hoje, o São Paulo é um dos times mais fechados da história do futebol. Hoje, você não consegue colocar o sócio-torcedor para ter qualquer tipo de opinião. Muito pelo contrário. Quem critica e quem aponta e coloca o dedo na ferida de situações que o São Paulo Futebol Clube acaba cometendo diante do sócio-torcedor, diante do torcedor chamado comum ou do torcedor organizado, ele acaba tendo uma retaliação. Vimos aí recentemente o que aconteceu com os nossos colegas da torcida PCD do São Paulo. Foram, apontaram, isso está errado, isso não se faz, falaram isso, fizeram isso, foram retalhados. Não tem mais conversa, lembra? Um dos diretores do São Paulo falou lá para Amanda, Amanda, né, se eu não me engano, não tem mais conversa. Interessante. Você precisa estar sempre de mãos dadas. E sempre, entenda, eu quero que você, amigo torcedor, puxe na memória quando que a Leila, quando que o BAP, presidente do Flamengo hoje, né, eles chegaram em uma coletiva de apresentação de qualquer coisa e começaram a coletiva dizendo: é o projeto mais inovador da história do futebol mundial. É o patrocínio mais rentável da história do futebol. Quantas vezes você vê o BAP, o Boto, são os homens fortes do Flamengo, correrem de entrevistas em momentos difíceis? Quantas vezes você viu a Leila Pereira correr de entrevistas em momentos difíceis? Quantas vezes você viu isso? E eu pergunto: teve sim, você está puxando o saco dos caras e não sei o quê. Então eu vou fazer a pergunta mais uma vez, de uma forma diferente, uma outra pergunta, na verdade. Quantas vezes você viu o presidente do nosso time, do São Paulo, correr de entrevistas, apagar posts em redes sociais, não aguentar comentários e não dar entrevista coletiva? Quantas vezes você viu o Casares ou os outros presidentes caírem na pressão e mandar treinador embora por convicção dos outros, sem a própria convicção? O Flamengo, ao contrário até mesmo do Palmeiras, faz quase a mesma coisa que o São Paulo, só que é um clube mais organizado financeiramente, consegue mandar embora, por exemplo, um Tite, que, querendo ou não, técnico de Copa do Mundo. Trouxe lá o Paulo Souza. Mas não foi bem, e também não foram na mesma época. Só estou dizendo o estilo de contratação de treinador que faz o Flamengo. Aí traz o Dorival também, que o São Paulo também trouxe. Aí um dia teve o Rogério. Mudam-se as peças, mas, se eu não me engano, Sampaoli, dos últimos treinadores do Flamengo, depois que o Flamengo se organizou, Sampaoli, Paulo Souza e Tite foram os únicos 3 treinadores que não ganharam nada no Flamengo. Já no Palmeiras, 5 anos de Abel Ferreira, são 2 Libertadores,
3 ou 4 finais, se não me engano, acho que agora é a terceira final, né? Na quarta final agora, do Abel Ferreira. Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão estadual, campeão de Recopa. 5 anos de Abel. Quando o Palmeiras caiu pro CRB, uma pressão na Copa do Brasil, lembra, nos pênaltis? Uma pressão do caramba pra cima do Abel Ferreira. A Leila falou, viu, vocês podem gritar, não vou mandar embora. Não adianta, gente, vocês podem espernear, gritar, pode pedir fora, não vou mandar. A convicção que eu tenho é que o Abel está fazendo o trabalho que a gente projetou para ele fazer. E assim será e vai permanecer. Você quer que o São Paulo tenha deixado os treinadores ruins ficarem no São Paulo? Não quero isso. Eu não quero que o São Paulo contrate mais treinadores ruins. Eu não quero que o São Paulo contrate mais jogadores ruins. Quais são os últimos jogadores com históricos de lesão, por exemplo, que trouxe o Palmeiras? Tem o Paulinho. Paulinho, quando precisou, o cara teve em campo, decidiu pro Palmeiras. Quando que o Flamengo traz jogadores que têm histórico de lesão? Quando os jogadores se machucam no Flamengo, o que acontece? O Pedro quebrou o braço lá, alguma coisa, se eu não me engano. Os caras já estão querendo colocar ele, agilizar lá para ele jogar a final da Libertadores. O cara quebrou o braço, gente. Pelo amor de Deus. O cara quebrou o braço. No Palmeiras, ninguém se lesiona. Os caras jogam no sintético todo dia. Tá lá no sintético. Os caras não se lesionam. Lesionou o Everton, tá com uma fissura na mão. E uma abertura lá no Evangelista, questão de muscular. Mas os caras voltam. E depois os caras estão correndo, estão lá na intensidade do Abel Ferreira. E no São Paulo? Aonde isso acontece no São Paulo? Quando você vai ver um jogador voltar, como por exemplo o Jonathan Calleri, tá prontinho para voltar, ou pelo menos está caminhando bem para voltar, você acha que ele vai ter confiança de voltar a jogar, sabendo que no São Paulo vários e vários jogadores voltam e sentem a mesma lesão? Você imagina qual é a confiança que passa na cabeça dele? O Oscar pensou em parar de jogar porque ele se lesionou demais. Mas lá ele jogava 30 jogos. Eu entendo tudo isso. Mas se você traz um jogador como o Oscar, você tem que fazer uma preparação diferente para ele. Você precisa entender que cada jogador tem a sua particularidade. Isso é uma coisa feita pelo departamento de futebol, pelo departamento médico, pelo departamento de fisiologia. Mas parece que lá ninguém se conversa. E aí você recebe as informações, as notícias, no mesmo dia que o Palmeiras vai jogar uma final, uma semifinal, e depois faria história, se classificando, dando uma goleada, aplicando uma goleada na LDU. Nós, torcedores do São Paulo, ficamos sabendo que a reunião dos Cavaleiros do Apocalipse do São Paulo, eles chegaram a conclusões que a gente nunca imaginaria que eles chegariam. Por exemplo, você sabia que a galera lá, o Casares, Belmonte e os seus Tricolor Caps, nessa reunião, eles chegaram à conclusão de que seria bom o São Paulo não contratar jogador com histórico de lesão? Olha que ideia de gênio. Quem poderia imaginar que o São Paulo, contratando jogador com histórico de lesão, poderia ter problema? Você já sabia também que eles chegaram a uma outra conclusão? Que utilizar mais jogadores de base do que trazer qualquer tipo de jogador de fora pode evitar os números de lesões? Você sabia disso? Olha só, porque esses jogadores de base não têm histórico de lesão, porque estão chegando, estão com a musculatura em dia, em desenvolvimento. Olha, quem poderia imaginar? São coisas que a gente não imagina. Fala, caramba, os caras, fizeram um estudo, acho que eles devem ter contratado um pessoal, sei lá, da NASA, o pessoal do Instituto Universal de Saúde, não sei. Devem ter feito lá um estudo muito gigantesco para decidir e para perceber
que quanto mais velhos os jogadores são, maior a probabilidade de lesões. Olha só. Que loucura, né? Que loucura. Você poderia imaginar um negócio desse? Aonde a gente poderia imaginar que você trazendo jogadores velhos, com histórico de lesão e já com muita rodagem, esses jogadores são mais propícios a ter lesão. Eles precisaram se reunir numa sala, todo mundo, para falar, dar ideias e chegar a essa conclusão. E aí você me pergunta, Hugo, por que o São Paulo está ficando para trás? Por que você colocou no título do vídeo de hoje? Triste realidade, o São Paulo ficando para trás cada vez mais. Por isso. É única e exclusivamente por isso. Hoje, o torcedor do São Paulo acordou, ou amanheceu, ou está com o sentimento de que o time do São Paulo foi eliminado numa competição. E não é porque o Palmeiras chegou na final. É esfregado na nossa cara, é tacado na nossa cara que o trabalho bem feito de quem estava muito atrás do São Paulo dá cada vez mais retorno. E o São Paulo, parado no tempo, preocupado com a bocha, com a iluminação e inauguração de portarias. Enquanto isso, o Palmeiras hoje comemora uma classificação. O Flamengo comemora mais uma classificação para a final. E o São Paulo hoje entende que os shows no Morumbi vão gerar um dinheiro muito grande. Mas o time que se lasque. Se não tiver a Vila Belmiro, não tem problema. Acha um outro campo, se quiser, joga no Estádio Municipal de Nova Esperança. Porque importar com o time, não se importa. Aonde o time vai jogar, aonde o time vai chegar, o importante é contratar colega do colega. O importante é contratar jogadores em fim de carreira. O importante é contratar nomes para eu poder me vangloriar para a torcida. Não é montar um elenco de qualidade. Não é prestar atenção. Não é perceber o que o time precisa. Mas sim contratar o que eu posso tirar vantagem. Posso ir lá fazer fotinha? Vai ser legal? Vai ser bacana? Vai repercutir bacana? Então, eu faço. Contrato e, se bobear, anuncio na frente do time. Mas isso é só a minha vaidade. São Paulo hoje é tomado por isso. Vaidades, é tomado por incompetentes e é tomado por pessoas que são tudo, menos torcedora do São Paulo. Muitos dizem que o São Paulo não vai virar SAF porque o São Paulo não precisa de um dono. O São Paulo é da torcida. O São Paulo não é da torcida há muito tempo. O São Paulo tem donos, sim. São os cavaleiros do Apocalipse que só não estão com o nome passado no papel. Mas eles fazem o que querem e como querem no São Paulo. O importante é se manter. O importante é agradar os conselheiros para que a perpetuação no poder continue a cada dia. E daí, se eu precisar sacrificar o futebol? E daí, se eu precisar ver os rivais passando o São Paulo em tudo? E daí? Esse não é o problema. O problema é como eu vou seguir no comando do São Paulo, como eu vou seguir sem largar o osso. O São Paulo hoje é, com toda certeza, um dos piores times em gestão. O torcedor do São Paulo hoje acorda com um sentimento de derrota e não pela eliminação do São Paulo na Libertadores, não pela classificação do Palmeiras para mais uma final, não por uma classificação do Flamengo em mais uma final. Mas, como eu disse, o torcedor do São Paulo acorda com um sentimento de derrota porque o que Palmeiras e Flamengo são hoje, o São Paulo já havia sido há muito
tempo atrás. E não conseguiu fazer nada com essa vantagem. Essa vantagem que o São Paulo tinha em relação aos outros times foi muito parecido com o Campeonato Brasileiro de 2021, onde o São Paulo abriu vantagem e, por algum motivo, se perdeu. Hoje, o torcedor do São Paulo acorda mais triste. E olha, falando só mais um pouquinho da classificação do Palmeiras, o torcedor do São Paulo poderia ter acordado com um sentimento diferente. Acorda com o Palmeiras goleando, atravessando a equipe da LDU, que mal teve chance de jogar no Allianz. O São Paulo foi eliminado sem fazer nenhum gol nesse time da LDU. O torcedor de São Paulo acorda hoje, de novo, com aquele sentimento de que tudo no São Paulo ainda pode piorar. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradeço a todos, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, quero saber a sua opinião sobre esse sentimento. Não vou trazer aqui notícia que o São Paulo quer renovar com o Rodriguinho, o Mailton, sabe? É um dia triste para o torcedor do São Paulo, não pela classificação dos rivais, mas pelo São Paulo cada vez mais ficar para trás.